12 dias para 12 meses. Nosso jejum, o tempo que nós separamos esses 12 dias, né, para estar trazendo mensagem, um tempo de jejum, onde há uma separação, um momento onde nós estaremos nos aprofundando, né, da palavra. Esses 12 dias, ele está representando, né, cada mês do ano, assim como Deus, ele nos abençoou, assim como Deus, ele honrou as nossas vidas no ano de 2024, eu creio que esse ano de 2025 não vai ser diferente. Deus, ele vai vir com seu poder, já está fazendo, né, já está realizando, né, e eu creio que grandes testemunhos virão a partir desse ano, né, daquilo que Deus irá fazer. Então, mês 9 é o mês de setembro, né, onde nós estaremos falando sobre perdão. Paz seja com todos. A referência nossa hoje está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 11, e eu vou estar lendo aqui para você. Diz assim: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O texto que a gente leu fala de um momento de Jesus, ele está retornando para Cafarnaum. E quando ele retorna, a multidão, as pessoas percebendo, né, que Jesus está na cidade, eles vão até Jesus, né, de uma forma muito rápida. O local onde Jesus está hospedado, eles enchem de gente, as pessoas começam a se aglomerar naquele lugar e dá aquela superlotação dentro daquela casa. O texto ele vai falar que quando Jesus ele está ensinando nessa casa, pregando para a multidão, ele se depara com uma cena que acaba chocando, né, as pessoas, porque ninguém estava esperando aquilo. E de repente um homem desce pelo telhado, 4 amigos, levando o seu amigo paralítico até Jesus para que ele pudesse ser curado, assim como Jesus curou outras pessoas. Aqueles amigos acreditavam de fato que Jesus poderia curar aquele homem. Eles não encontrando um lugar para entrar na casa, eles resolvem passar, né, descer aquele homem pelo telhado. Encontra-se uma brecha, um lugar, né, e eles fazem com que aquele homem ele desça e tenha de fato um encontro com Jesus. Um ponto importante, né, nesse texto é que existem pessoas que dão muita desculpa, né? Essa é a realidade. Às vezes a gente mesmo acaba dando muitas desculpas para ter esse encontro com Jesus. Então, logo de cara no texto a gente já encontra um modo curioso, né, onde não existe desculpa para aqueles que realmente anseiam estar com Ele. Então, dando continuidade ao texto, a gente vê Jesus então se deparando com aquela cena. Jesus então ele começa a direcionar suas palavras diretamente para aquele homem, para aquele paralítico. E as palavras de Jesus eram assim, versículo 5: ao ver a fé que eles tinham, se referindo aos seus amigos, Jesus disse ao paralítico: a fé era dos amigos, mas a palavra direcionada de Deus foi para aquele homem. Afinal, era isso que os amigos queriam. Jesus então disse: filho, seus pecados estão perdoados. Aqueles amigos não levaram aquele homem, né, para perto de Jesus, para o lugar onde Jesus estava, para que ele pudesse receber o perdão. Aqueles amigos levaram o homem, o paralítico, até Jesus para que ele pudesse receber a cura. Mas o fato curioso desse texto, e principalmente o fato de Jesus liberar perdão, né, perdoar os pecados daquele homem, gera então naquele ambiente um pouco de buchicho. As pessoas começaram a comentar quem é ele. Existiam fariseus dentro daquele ambiente. Em toda a multidão existem 2 grupos de pessoas. Existe um grupo de pessoas que estão ali só por curiosidade, para saber o que está acontecendo, e também existe um grupo de pessoas que realmente querem se envolver com aquilo, querem ajudar, querem estar, né, naquele meio, envolvido naquele meio. E dentro dessa casa não era diferente, existiam alguns fariseus ali, e aqueles homens, percebendo que Jesus estava falando, ouvindo as palavras de Jesus, perdoando o pecado daquele paralítico, aqueles homens então começam a falar: quem é este? Quem é este homem para perdoar pecados? Até porque eles vieram de um costume onde somente Deus poderia perdoar os pecados, e eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Então eles começam a questionar entre eles, né, quem é este homem para perdoar pecados? E Jesus então, percebendo o que estava acontecendo, Jesus, o versículo 8 diz assim: Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Entenda, existem alguns pensamentos
que entram, né, em nossa mente para tentar desviar o nosso olhar daquilo que realmente está acontecendo. Muitas vezes Jesus está operando um milagre, Jesus está fazendo as coisas acontecerem diante dos nossos olhos, e nesse momento a nossa mente, né, ele recebe informações para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, desviar o foco, tirar a atenção. E é exatamente isso que acontece nesse texto. As pessoas começam a questionar, Jesus percebendo, então ele acaba tirando as palavras do paralítico. Afinal de contas, ele já recebeu as palavras que saíram da boca de Jesus e ele volta para aqueles homens. Então, naquele momento, Jesus ele diz assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? O que aquele povo estava esperando era que Jesus curasse. Afinal de contas, existia alguém, né, enfermo, existia alguém doente diante de Jesus. E que eles não esperavam era que Jesus fizesse o contrário. Jesus entende, Jesus ele sabe exatamente como está o nosso coração. Deus ele nos conhece de uma forma profunda, e por nos conhecer, ele sabe que muitas vezes a cura, né, física, sem um tratamento interior, não vai fazer com que a gente venha desfrutar de fato dessa cura. As palavras de cura, a autoridade liberada para que a cura aconteça, nesse caso seria desperdiçado, porque o que aquele homem primeiramente precisava era de uma cura interior. O que aquele homem realmente precisava é de um trabalhar de Deus focado no interior do seu coração, não no seu físico, não de uma forma externa. De uma forma externa, todo mundo já sabia qual era o estado daquele homem, todo mundo estava esperando aquilo que era natural. Mas entenda, Jesus não opera em nossas vidas de modo natural. O natural é com o homem. Jesus ele veio para nos mostrar o sobrenatural. Jesus ele não veio para nos curar apenas fisicamente, mas ele veio também para nos curar de forma espiritual e curar o nosso interior. Mais do que as palavras de cura liberadas sobre aquele homem, Jesus então ele está tendo uma visão ampla do que aquele homem realmente precisa. E o que aquele homem precisa era de uma cura interior. É por isso que as palavras de Jesus, direcionadas primeiramente àquele homem, é: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus então cura o interior daquele homem, e depois ele segue direcionando as palavras para que também pudesse ser curado todo, dando a oportunidade de cura para aquelas pessoas que estavam dentro da casa questionando o ato de Jesus. Então Jesus ele vira para eles: o que é mais fácil? O que vocês acham que é mais fácil? Dizer para ele: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Jesus então ele interroga e ele diz: mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra também para curar, tem autoridade também para trabalhar no físico. E Jesus então ele olha para aquele homem e ele diz diretamente ao paralítico: filho, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Quando a gente permite que Deus trabalhe em nosso interior, primeiro o exterior é curado. Quando a multidão ela vê toda aquela cena, porque a Bíblia diz que o homem então se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos, e a multidão ficou admirada, louvava a Deus exclamando: nunca vimos nada igual. Para que realmente as pessoas possam ver o milagre de Deus realizado em sua vida, permite que Ele trate primeiro o seu interior. Não desperdice as palavras de Jesus. Não escolha o que Ele tem que fazer primeiro. Deixe essa tarefa para Ele. E assim você vai alcançar a bênção do céu sobre a sua vida. Eu espero que essa palavra ela tenha falado ao seu coração. Receba essa ordem de Jesus: os teus pecados estão perdoados, o teu interior está sendo tocado por Ele. Receba o milagre do céu sobre a sua vida. Deus abençoe.